Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o Lucas, da comunidade evangélica Templo do Espírito Santo. Esse é mais um episódio da série A Luz da Palavra. O tema de hoje a ser abordado é: o crente, ele adoece? Peço que meus amados irmãos acompanhem a leitura junto comigo em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pelos dias de hoje, muitos crentes que não sabem nem ao menos a palavra do Senhor, não buscam compreender ou aprender sobre o Deus da palavra, dizem que quando adoecemos ou quando tem algum mal em nossa vida, ou é porque estamos debaixo de pecado, ou é porque não estamos em Cristo. O que a palavra do Senhor é totalmente contrário sobre isso. Podemos ver que o crente não é abençoado por ele ser crente. O crente é abençoado conforme a obediência e a busca ao Senhor. Mas não é o crente que busca a bênção o alcança. Mas podemos ver, conforme foi lido, o sol, ele nasce para justos e injustos, mas assim como a chuva também. Na vida do crente, se ele não for provado, se ele não for realmente testado, como ele será aprovado ou reprovado? Por isso é necessário o teste, para que venhamos a ver se estamos firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou se não estamos, ou se estamos servindo a Deus como uma forma de se abarganhar sobre Ele. Muitas vezes, olhamos para o nosso irmão e vemos que ele está cabisbaixo, ou até mesmo está passando por diversas lutas e dizemos: está debaixo de pecado, ali tem pecado. Mas a palavra do Senhor não diz isso. Podemos ver um exemplo em João, capítulo 9, a cura do cego de nascença, onde os seus discípulos chegam a Jesus e perguntam: mestre ou rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus ele responde com bastante autoridade: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi necessário para que se manifestasse a glória de Deus. Se você está passando por um momento aos seus olhos que parece difícil, mas devemos ver com os olhos espirituais, que é para a glória de Deus. Estranhe se estiver tudo bem, porque se estiver tudo bem, é porque você não está em Cristo. Mas se realmente você está passando por aquilo, a qual no momento estamos sendo testados, onde o Senhor tem nos provado, é porque Ele quer que você seja aprovado e não reprovado. E sim, o crente ele adoece sim, porque muitas vezes tentamos o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes não vigiamos. Muitas vezes agimos de qualquer maneira. Como a doença não advém, se não nem ao menos vigiamos? Mas também, muitas vezes vigiamos tanto, a doença vem da mesma forma. Tem um grande exemplo na Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, vemos que o profeta Eliseu, o grande homem, servo de Deus, ele adoeceu. As escrituras relatam que, por essa doença, ele morreu. Então podemos ver sim, que um servo de Deus, ele pode adoecer, ele pode morrer sim, através dessa doença, para a manifestação da glória de Deus. Lembremos, o cristão, aquele que está alicerçado, ele não tem medo da morte. O que a morte pode fazer com um cristão, aquele que está em Cristo Jesus, é mais depressa levá-lo a Deus. É mais depressa ele estar com Deus. A morte, para o cristão, é uma alegria imensa. A palavra do Senhor diz que nem Deus ele se alegra na morte do injusto, na morte do ímpio, mas que ele possa se converter a Deus, ele possa negar, se arrepender dos seus pecados e se achegar a Deus. Então pare de olhar para a esquerda, pare de ver o seu irmão adoecido e falar que ele tem pecado. Muitas vezes é um teste de Deus, muitas vezes é a manifestação, digo a maioria das vezes é a manifestação da glória de Deus. Olhe para si mesmo, não olhe para o teu irmão. Podemos ver outro exemplo muito
gratificante nas Escrituras, sim, que serve como um preparo para nós. O primeiro naufrágio de Paulo, na ilha de Malta, onde as Escrituras relatam, os historiadores relatam que ali tinham por volta de 250 pessoas, e as Escrituras relatam que haviam mais presos junto com eles. Lucas relata, conforme ele relatando em Atos dos Apóstolos, ele estava presente ali, que tinham apenas Paulo e mais 7 discípulos, com Lucas incluído entre eles. Só que, como as Escrituras dizem, Paulo, na primeira vez ele alertou aquele povo. Na segunda vez ele se levantou e falou para que se acalmassem, que nenhuma vida seria perdida naquele naufrágio. E assim foi testificado. Nenhuma vida foi perdida naquele naufrágio. Todos eram crentes? É para ver que nem todos eram crentes. Ali havia ímpios. Podemos ver em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, onde o contexto fala exatamente sobre isso, que todas estas coisas se sucedem para os justos e injustos, coração bom e impuro, o justo e o ímpio. Ou seja, você não é o coitadinho de Deus, não. Você não é melhor do que ninguém, não. Mas há uma diferença. A diferença é a salvação e a perdição. Quando estamos em Cristo, somos livres de qualquer condenação, da ira de Deus. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A única diferença é essa. É o nosso dever estar pregando para aqueles a qual estão debaixo de condenação. Mas não pense que doença não mata crente. Não pense que crente é blindado de pegar um coronavírus, que crente é blindado de ter um câncer. Crente não é blindado, não. A morte para o crente, para o cristão, é alegria. Mas aqueles que não estão em Cristo, é tristeza. Por isso é teu dever a vigilância e também pregar essa vida, para que ela possa se achegar a Cristo. Lembre-se, um dos grandes homens de Deus morreu por conta de doença. Mas há uma doença que, se você tiver consciência, você pode ser curado. O nome dessa doença é pecado. Isso, confessando o nome do Senhor, negando a si mesmo e renunciando e nascendo de novo, você pode ser livre dessa doença, onde você terá o domínio sobre o pecado, não ele terá mais domínio sobre você. Amém? Desde já, eu deixo o meu muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu peço que meus amados irmãos curta, compartilha, se inscreva no canal, nos adicione no Facebook, nos siga no Instagram. Lembre-se, ative o sininho para receber as notificações, para que a luz da palavra, assim como se achegou a você neste dia, se achegue às demais pessoas e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a cada um de vocês.